Pessoal, mais uma vez aqui com você. Meu nome é Cosme Sérgio. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho de conhecimentos bancários. Estamos falando de garantias do Sistema Financeiro Nacional. Já havíamos falado anteriormente de garantias pessoais, aval e fiança, e a gente continua o nosso trabalho falando agora sobre garantia real neste momento, falando especificamente de hipoteca. Beleza? Tranquilo? Fecha comigo na tela do computador. Direito real de garantia. Ou seja, estou fazendo uma operação de crédito, estou fazendo um empréstimo e fica um bem como uma garantia. A gente percebe aí que serve para imóveis, navios, aeronaves, minas e pedreiras, independentemente do solo onde se acham, estradas de ferro com a máquina. E uma coisa interessante, eu coloquei em cima, né, um detalhezinho sobre imóvel. O devedor oferece um bem imóvel em regra seu ou de terceiros, exceto os acessórios dos imóveis conjuntamente com eles. Ou seja, não entram na hipoteca os tratores, as máquinas agrícolas e demais acessórios. Bom, a coisa permanece com o devedor. Então veja, fechando aqui em mim, quando eu falo para você hipoteca, eu estou hipotecando meu bem, estou hipotecando meu imóvel, o meu navio, a minha aeronave, e o bem continua comigo. Esse bem vai estar hipotecado como garantia real de uma operação de crédito, como garantia real de um empréstimo que foi feito. Esse é o fato que tem, né, que vamos assim, que é um contrato acessório para a hipoteca. Tudo bem? Dentro desse contexto, o credor é chamado credor hipotecário, ou seja, aquele que fez a operação de crédito, aquele que fez o empréstimo e tem o crédito a receber. Ele é o credor da hipoteca. Perfeito? Olha só, contrato acessório e formal. Fecha lá. Professor, por que é um contrato acessório? Fecha aqui. Porque o contrato principal é o contrato da operação de crédito. Então, esse contrato acessório é um contrato que garante se aquele contrato principal, ou seja, o pagamento do empréstimo, o pagamento da operação de crédito, se ele não for concluído, se ele não for feito, aí passa a valer a hipoteca. Tudo bem? Em regra, exige-se, fechando lá, a escritura pública. Ou seja, deverá ser registrado no cartório de registro de imóveis, no caso, quando for para um bem imóvel. Fecha aqui em mim. Lá no cartório de registro de imóveis, quando for imóvel, né, a gente vai ter no verso da escritura o bem hipotecado. Significa dizer que para todos os efeitos, inclusive os efeitos legais, aquele bem é de fulano, mas só pode ser vendida com autorização do credor hipotecário. Por quê? Porque aquele bem está hipotecado. Se aquele bem está hipotecado, significa dizer que ele é uma garantia real sobre uma operação de crédito que foi feita anteriormente, ou seja, sobre um empréstimo. Tudo bem? Fecha lá. A hipoteca extingue-se pelo desaparecimento da obrigação principal, ou seja, quando a gente fala obrigação principal, é pelo pagamento do empréstimo, logicamente. Pela destruição da coisa, é a resolução do domínio, a coisa foi destruída, pela renúncia do credor, ou seja, o credor abriu mão de receber, seja porque recebeu, pela remissão, pelo perdão da dívida, pela sentença passada em julgado ou pela prescrição daquela hipoteca. Ou seja, existem situações em que a hipoteca pode ser extinta. Tudo bem? Fechando aqui em mim, olha uma coisa interessante. Claro, eu falei de imóvel, registro de imóvel, navio e aeronave também, tem que ser registrado no registro competente também o valor, da hipoteca, onde se registra o navio, lá naquele órgão especial para isso, a aeronave, a mina pedreira, se tiver uma escritura também no cartório, e assim sucessivamente. É uma garantia acessória que garante uma operação de crédito. Se aquela operação de crédito que foi feita, que foi contraída, não for paga, ou seja, se o empréstimo não foi pago, aí essa garantia acessória passa a valer. Significa dizer que a pessoa,
que de fato tem um bem, esse bem fica hipotecado, significa dizer que essa pessoa passa a ser, vamos dizer assim, né? Aquele bem pode ser acionado para pagar aquela operação de crédito. Tudo bem? Então, uma garantia e um contrato acessório. Tudo bem? Então, galera, dando continuidade aqui ao nosso trabalho, falamos agora sobre hipoteca, vamos falar agora sobre penhor. Lembrando que hipoteca, como a gente acabou de ver agora há pouco, também é uma garantia real, não é verdade? E do mesmo jeito também que agora o penhor também vai ser uma garantia real. Beleza? Fecha comigo na tela. Contrato acessório e formal. Volta aqui em mim. Por que que é um contrato acessório e formal? Porque o contrato principal é o contrato relativo ao empréstimo. O contrato principal é o contrato relativo à operação de crédito. Se é relativo à operação de crédito, se é relativo ao empréstimo, este é o contrato considerado o contrato principal. Beleza? Volta lá. Direito real de garantia. Porque um bem móvel, em regra, ou mobilizável, fica de posse do credor. Então, ele recai sobre coisa móvel, em regra, do devedor ou terceiro. Fecha aqui em mim. Em regra, coisa móvel. Professor, posso ter penhor de coisa imóvel só se for bem rural. Só se for bem o penhor rural. Aí pode ser imóvel. Mas, em regra, penhor é para coisa móvel. Volta lá. O devedor oferece um móvel ao credor, a entrega efetiva da coisa ao credor em regra, e este credor é chamado de credor pignoratício. Credor pignoratício você tem um credor hipotecário, você tem um credor pignoratício. O credor hipotecário é o credor da hipoteca. Já o passo do credor pignoratício é o credor do penhor, que deixa um bem móvel, né, ou um bem, né, mobilizável de posse em favor do credor, como uma garantia de uma operação de crédito. Daí ser um contrato considerado acessório e um contrato formal. E como eu já acabei de falar para você, é uma garantia real. Fecha aqui em mim. Um exemplo bacana, queridos, é o exemplo da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, ela tem, né, vamos dizer assim, a exclusividade de fazer operação de crédito com o penhor de joias. Então, eu vou na Caixa Econômica Federal, né, ofereço uma joia para fazer uma operação de crédito. Essa joia vai ser avaliada pela Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal vai dar um valor para essa joia em cima do peso, da quantidade de ouro que ela tem. Em cima disso, parte daquele valor, não o valor todo, ela me oferece como operação de crédito. Eu faço um contrato principal. Neste contrato principal, eu tenho um compromisso de pagar aquela operação de crédito. Eu tenho um compromisso de pagar parcelas daquela operação de crédito. Tudo bem? Então, se eu não pagar, aquela joia fica para a Caixa Econômica Federal. O que a Caixa Econômica Federal vai fazer? Vai leiloar aquela joia para cobrir aquele empréstimo, ou seja, para cobrir aquela operação de crédito. Consegue entender? Tranquilo? Beleza? Então, olha só, volta lá. Em regra, você entrega, né, o bem imóvel mobilizável para o credor. Exceção, penhor rural, em que o devedor fica com a coisa. Fechando aqui em mim, lembrando que no penhor rural, você pode penhorar também imóvel. Regra ou exceção? Exceção. Então, no penhor rural, você também pode penhorar imóvel, e se esse imóvel for penhorado, tem que ter também o registro no cartório competente. Beleza? Regra ou exceção? Exceção. Em regra, penhor é para bem móvel ou bem mobilizável. Aquele que se move, aquele que pode ser entregue. Penhor rural é exceção. No caso do penhor rural, também pode ser imóvel, mas tem que ter a averbação lá no cartório. Tudo bem? Volta lá. No penhor rural, os bens permanecem com o devedor e deve-se registrar o contrato no cartório imobiliário. Então, pode ser uma propriedade, um imóvel. Apesar disso, não existe outorga conjugal. Não existe a necessidade da assinatura do cônjuge. Quem ficar com a coisa responde como depositário. Fecha aqui em mim. No caso da Caixa Econômica Federal, se eu dei a joia como garantia, a joia não é da Caixa, porque eu tenho uma operação de crédito. A joia só vai ser da Caixa se eu não pagar. Então, enquanto a Caixa está de posse da joia, ela é depositária da joia. Tudo bem? Se, no caso do penhor rural, o bem imóvel fica comigo, eu sou o devedor, também eu sou depositário.
Não posso passar esse bem, vender esse bem para ninguém, até porque vai estar verbado no cartório, mas eu sou depositário. Volta lá. Em regra, se exige pelo menos escrito particular. Tem que estar tem um escrito, né? Um documento. Podem ser objeto de penhor as coisas móveis, as imóveis por acessão, como exemplo, imóvel rural, os direitos, os títulos de crédito. A entrega de título de crédito em garantia é um penhor. Professor, título de crédito em garantia? É. Fecha aqui em mim. Antigamente, às vezes você ia no hospital para ser atendido, né? Aí o plano de saúde estava fora do ar, ou não conseguia falar, ou qualquer outra situação, deixava-se um cheque calção. Hoje não pode se fazer isso mais, eu acho que foi proibido. Mas isso representava o quê? Na realidade, um penhor. Então, um penhor pode ser também um título de crédito, como um cheque em garantia que a gente daria, né, para um hospital. Como exemplo, coisa que, se não me engano, não sou especialista nisso, não se pode fazer mais. Tudo bem? Volta lá. Embora o credor possa eventualmente vender a coisa apenhada ou empenhada para a satisfação do débito, jamais poderá apropriar-se da coisa para tal fim, que é a apropriação indébita. Fecha aqui em mim. Ele pode vender a coisa apenhada é um contrato acessório. Ele pode vender a coisa apenhada se o objeto contrato principal não for cumprido. Por quê? Porque aquele bem móvel, aquele bem mobilizável, no caso da joia, por exemplo, dando exemplo da Caixa Econômica Federal, aquele bem é um bem que ainda é do devedor. Só vai ser do credor da Caixa, do credor pignoratício, quando, esgotados os prazos de pagamento da operação de crédito, o devedor não manifestou nenhum desejo de fazer o pagamento. O prazo dele foi extinto. Aí o bem passa a ser da Caixa. Não que a Caixa vai usar o bem, não é isso. A Caixa é uma instituição, mas ela vai ter aquele bem para leiloar, para aquele dinheiro voltar para ela continuar a poder fazer operações de crédito. Tudo bem? Então eu não posso me apropriar do bem para uso. E, principalmente, não posso me apropriar do bem enquanto estiver vigorando em vigor o contrato principal, enquanto o devedor estiver pagando as parcelas do empréstimo. Tudo bem? Tranquilo? Bom, um pouquinho mais na frente aqui, ó, vamos falar de alienação fiduciária. Fechando aí na tela, eu coloquei um desenho num documento de carro, porque é muito comum se comprar carro financiado e esse carro financiado ficar alienado. Então, olha só, alienação fiduciária, que também é uma garantia real, é uma garantia, um contrato pelo qual o devedor, o fiduciante, como garantia de uma dívida, pactua a transferência de propriedade fiduciária do bem ao credor, o fiduciário, sob condição resolutiva expressa. A lei define a alienação fiduciária de imóvel como o negócio jurídico no qual o devedor, fiduciante, com escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, né, ou fiduciário da propriedade resolúvel de coisa imóvel. Fecha aqui em mim. Se o imóvel está sendo vendido, financiado, ou ele é uma garantia de crédito, em regra, a escritura passa para o nome do credor. Tudo bem? Eu estou falando de imóvel. Significa dizer que a alienação fiduciária pode ser para bem móvel ou pode ser para bem imóvel. Então, o devedor passa a transferência da propriedade para o credor. Especificamente falando agora de bem imóvel. Bem imóvel. Tudo bem? Volta lá. Olha só. Alienação fiduciária em garantia não tem por finalidade princípio a transmissão de propriedade, embora seja essa de sua natureza. Isso de fato vai acontecer. A transferência do domínio do bem ao credor não é o fim colimado das partes, mas o meio de garantir o credor contra a inadimplência do devedor. Fecha aqui em mim. Estou fazendo um empréstimo no banco, estou passando o imóvel na escritura para o banco. Significa dizer que o imóvel fica alienado. Tudo bem? Na hipoteca, eu continuo sendo dono do imóvel. Tem uma averbação dizendo que tem um valor daquele imóvel que está hipotecado. Está averbado. Na alienação, eu passo, né, o nome, a transferência lá no cartório para o credor. Tudo bem? Lembrando mais uma vez que é um contrato acessório.
que significa dizer? Significa dizer que eu posso continuar morando no imóvel. O credor só toma posse ou pode tomar alguma medida, como colocar esse imóvel à venda, se houver inadimplência, ou seja, se eu não pagar pela operação de crédito. Aí sim, tudo bem? Então, olha só, é por isso que se ressalta a natureza do contrato acessório. É um contrato típico, cujas regras disciplinares são deduzidas de maneira precisa na lei. É um contrato formal. Tudo bem? Além de ser um contrato acessório, é um formal. Além do formalismo do ato, há o formalismo publicitário, decorrente da necessidade de registro para que seja constituída a propriedade fiduciária e o direito, né, adquira validade contra terceiros. Tem que passar pelo cartório, se for um imóvel. A natureza real dessa modalidade de garantia estabelece relações entre as partes pelo contrato, o erga omnes, contra todos, pelo registro. Ou seja, o direito que emerge de tal tipo de contrato é a propriedade fiduciária, ou seja, passou por um cartório e a partir do momento que passou por um cartório, né, você tem de fato, né, algo que há publicidade e você faz esse registro da propriedade fiduciária para o bem do credor. Fecha aqui em mim. Professor, alienação fiduciária só para imóvel? Não. Tanto que na minha figura eu coloco um CRLV, Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo. Presta atenção no que eu vou falar, presta muita atenção. Quando eu compro um carro financiado, eu estou devendo no banco, estou devendo uma financeira. Presta atenção. O carro, em regra, está no meu nome. Está no meu nome? Sim. Só que lá embaixo, na observação, tem ao financiamento banco tal. Professor, o carro está alienado. O carro é meu? Não, o carro não é seu. Professor, mas está no meu nome o CRLV, mas não é seu. Sabe por que não é seu? Porque você não pode vender esse carro enquanto estiver alienado. Concorda comigo? Então o carro está no seu nome para efeito de você pegar uma segunda via no CRLV, para efeito de você mandar emplacar o carro, tudo bem? Até pegar uma segunda via de DUT. Você pode até pegar o DUT, colocar o nome de alguém e reconhecer firma. Só que quando essa pessoa for fazer vistoria no Detran, o carro não passa porque ele está alienado. Então, no caso do bem veículo, né? Um carro, bem imóvel, o carro está no seu nome, mas não é seu. Por quê? Porque você não pode vender o carro sem a anuência do credor, daquele banco, daquela financeira que financiou o carro para você. Cuidado! No contrato de leasing, que é um aluguel com opção de compra, o carro fica no nome do banco, fica no nome do arrendador. É por isso que no caso do leasing, você tem aquele benefício fiscal. Você não declara o carro como seu, porque por enquanto é um aluguel com opção de compra. Mesmo que seja um leasing financeiro, que você tenha um VRG pago antes ou no meio das parcelas e você pretenda ficar com o bem. Tudo bem? Então no leasing, o carro fica o nome do arrendador. Nem é seu. Até porque não é uma venda, oficialmente é um aluguel com opção de compra. Na alienação fiduciária, o carro, o CRLV está no seu nome, está lá ao financiamento banco tal, está alienado, tem uma observaçãozinha lá na frente, lá embaixo, lá no CRLV. Ou seja, o carro está no seu nome, mas não é seu. Por que que não é seu? Porque você não tem o direito de vender enquanto ele estiver alienado. Depois que o carro tiver quitado, aí vai ser solicitado pelo banco a baixa do gravame, então aquela alienação ela sai do sistema. Você não está devendo mais nada. Aí sim, depois que o carro já não está mais alienado, é que você pode vender o carro, assinar o DUT, e além de assinar o DUT, o carro vai passar para uma vistoria e lá no Detran vai ter a transferência. Beleza? No caso do imóvel, o bem fica em nome do credor. No caso do carro, o CRLV fica em nome do devedor, só que fica alienado. Para todos os efeitos, continua sendo do credor, porque você não faz nada sem a anuência do banco que financiou o carro para você. Tudo bem? Bom, vamos para a fiança bancária? Fecha aqui em mim. Olha só, muitas vezes a gente muda de estado, a gente vai trabalhar numa empresa, ou a gente passa num concurso e a gente precisa de alugar um imóvel. Só que muitas vezes, pedir para os outros ser fiador da gente é muito difícil. Porque ser fiador é um negócio muito complicado. Fulano, você pode ser meu fiador, né? Porque quando a gente fala de contrato, a palavra correta é a palavra fiança. Se fosse uma garantia pessoal, né, que a gente falaria avalista. Às vezes as pessoas falam até errado. Você pode ser meu avalista?
ou seja, para contrato, que não é o correto é fiança. Mas a palavra avalista é uma palavra assim, mais amena, é uma palavra mais simples, né? Uma palavra menos pesada. A palavra fiador é uma palavra pesada, né? Mas de qualquer forma, você arrumar alguém para ser seu fiador não é tarefa fácil, concorda comigo? Volta lá, fiança bancária. O que significa fiança bancária? Obrigação contratada pelo cliente da instituição financeira junto a terceiros, onde o banco, a instituição financeira na qual eu tenho algum tipo de relação, vai ser meu fiador. O cliente é o afiançado e o terceiro é o favorecido. Ou seja, vou fazer qualquer tipo de contrato que exija um fiador. Quem é que vai ser o meu fiador? O banco. Principais modalidades de fiança: adiantamento de contrato de fornecimento de bens e serviços, participação em concorrência pública ou privada, se exige um fiador, e a gente muitas vezes faz isso via banco, substituição de calção, numa calção a gente pega uma fiança bancária, e execução de contratos, cumprimento de cronograma de obras que você tem com o governo, né, ou com particular, fabricação de máquinas ou equipamentos sob encomenda, operação na BMF, na Bolsa de Mercadorias e Futuros, onde a gente vende no mercado futuros papéis, interposição de recursos fiscais ou de ações judiciais, lá no Poder Judiciário. Muito comum, aluguel de imóveis. Aluguel de imóveis. E garantia em operação de crédito. Fecha aqui em mim. Vou alugar imóvel, não tenho fiador, vou lá no banco, o banco me cobra, porque não é de graça, um valor, né? E o banco vai ser meu fiador. É claro que para o banco ser meu fiador, depende da relação que eu tenho com ele, depende do meu patrimônio, depende da análise de crédito que o banco faz da minha pessoa, depende de uma série de coisas e uma série de pré-requisitos. O banco não vai ser fiador de qualquer um. Então a fiança bancária existe e é pago. Ou eu posso até fazer um empréstimo, uma operação de crédito num outro banco, e o meu banco que eu tenho conta ser meu fiador. Tudo bem? Pode acontecer isso. Eu posso fazer uma operação de crédito fora do Brasil e o meu banco ser meu fiador, sem problema nenhum. Valor, volta lá. Sem valor específico. É conforme o valor da obrigação a ter garantida e condicionado à capacidade de pagamento do cliente. Ou seja, eu vou pagar no momento que a fiança ou a carta de fiança for fornecida. O prazo é conforme a obrigação. O prazo pode ser de 12 meses, se for um contrato de locação, então depende do contrato principal. Forma de pagamento da comissão total, ou seja, no momento que o banco for liberar a carta de fiança para um ano de contrato, pago. Pode ser trimestral, semestral, anual, sempre no início de cada período. E a critério da instituição financeira, o banco pode solicitar uma garantia para a concessão da fiança. Fecha aqui em mim. Professor, o banco já não é meu fiador? Sim. Já não confia em mim? Sim. Mas ele pode pedir uma garantia acessória? Sim. Exemplo, ele pode pedir que alguém assine uma nota promissória ou assine uma letra de câmbio. Eu assino, alguém assina como meu avalista, como garantia acessória. E um detalhe, o banco vai me dar a carta de fiança para um ano, né, meu contrato de locação. Então, vale a fiança por um ano. Naquele momento, eu já pago a comissão do banco. Ou seja, não é de graça. Não é de graça. Banco não joga para perder. Banco não joga para perder. Beleza? Tranquilo? Bom, feito isso, queridos, vamos tratar de um outro assunto importante dentro do nosso trabalho, que é o mercado de capitais. Tudo bem? A gente falou das garantias pessoais, das garantias reais, né? E às vezes até no próprio mercado de capitais, dependendo da operação que você vai fazer, também tem que ter garantia. Então a gente estuda um pouquinho antes disso de mercado de capitais, depois a gente aborda esse assunto com vocês. Tudo bem? Então vamos lá? Mercado de capitais. Ele engloba as operações efetuadas com títulos e valores mobiliados, sendo fiscalizado e normatizado pela Comissão de Valores Mobiliários. Quem são os valores mobiliários? São papéis, são ações, certificados de depósito de valor imobiliário, cédulas de debêntures, que daqui a pouco eu vou falar dele, é um título de empresa privada, commercial papers, os contratos futuros, contratos de opções e outros derivativos.
né, commodities, comprar uma ação agora para pagar depois. Isso tudo vai fazer parte do meu mercado de capitais. Fecha aqui. Mercado de capitais é aquele onde a gente faz a captação de recursos via títulos e valores mobiliários. Esse é o mercado de capitais, né? Então a gente vai vender papéis, comprar papéis. Vender papéis e comprar papéis é uma forma de trazer recursos, em especial para a empresa que está precisando de dinheiro. E é uma forma de você ganhar dinheiro para quem está investindo. Por exemplo, existem ações ordinárias, que dão direito a voto, e ações preferenciais, que dão direito a participar dos lucros. Eu posso comprar uma ação do Banco do Brasil, que é uma ação preferencial. Eu compro aquele papel, no final de um exercício de um período, eu posso oferir, eu posso ter um ganho financeiro. Para mim é bom? É. Agora, quando eu compro uma ação preferencial, eu estou fomentando, incentivando o Banco do Brasil a crescer e a investir mais. E quando o Banco do Brasil cresce e ele investe mais, significa dizer que ele passa a ter mais rentabilidade e eu passo a ganhar mais. Consegue entender? Isso é mercado de capitais. Então, o mercado de capitais também é uma forma, também é uma maneira de financiar quem está precisando. Ou seja, alguém está investindo e alguém está precisando de dinheiro. É uma forma também de você fazer isso. Tudo bem? Semelhante ao mercado bancário, onde você faz a intermediação de quem tem coloca dinheiro no banco para oferir um ganho e o banco empresta para quem não tem. O banco, né, pega aquele dinheiro, capta e o banco empresta aquele dinheiro para quem está precisando, para quem tem necessidade. Tudo bem? Bom, dentro desse contexto, olha só que interessante. Fecha aí para mim. Companhias abertas e companhias fechadas. Valores mobiliários são títulos emitidos por SA que apresentam determinado grau de risco, logicamente. Então, eu tenho um SA de capital aberto e uma SA de capital fechado. A SA de capital aberto são aquelas que negociam seus títulos em bolsa de valores e qualquer pessoa pode adquiri-los. Uma SA de capital fechado não negocia seus títulos em bolsa de valores. Ou seja, ela tem ações que a gente vai chamar de ações ordinárias. Já SA de capital aberto, ações preferenciais. Nota importante, quando uma empresa registra suas ações pela primeira vez na Bolsa de Valores, realiza um evento chamado oferta pública inicial. A primeira vez que você faz o registro e a partir dali, aquela empresa, aquela organização, ela pode vender as suas ações, ela pode vender os seus papéis, ela pode vender os seus títulos e os seus valores mobiliários, títulos e valores mobiliários. Fecha aqui em mim. Em regra, quem negocia papel na condição de vendedor do mercado, SA de capital aberto. SA de capital aberto. Tudo bem? SA de capital fechado. Ela vende suas ações? Em regra, não. Porque ela só tem ações ordinárias. Eu vou falar disso agora, tá? Mas, de qualquer forma, quem em regra negocia, vende suas ações. SA de capital aberto. Uma SA de capital fechado, que não vende suas ações no mercado, ela pode comprar outras ações, outros papéis de outras empresas? Pode. Ela pode comprar isso para quê? Investimento. Investimento. Para fazer investimento. Volta lá. O que é a ação, meu filho? Menor parcela do capital social, que pode ser dividido. Uma ação é um título patrimonial. É um valor relativo ao patrimônio de uma organização. É um valor representativo do seu patrimônio. As ações podem ser emitidas com ou sem valor nominal. Tudo bem? Exemplo, capital social de 1 milhão, dividido em 250 mil ações. Logo, cada ação tem o valor de R$4. Moral da história, a ação é a menor parcela do capital social. Eu posso pegar aquele capital social e subdividir em ações, que podem ser ações ordinárias e podem ser ações preferenciais. Fecha aqui.
Ação ordinária é ação com direito a voto, ação da pessoa que participa da Assembleia de Acionistas. Ação preferencial é aquela ação que não me dá direito a voto, mas me dá o direito a participar dos lucros ou resultados. Eu, acionista preferencial, ganho de duas formas. Ou eu ganho no final do exercício com uma participação nos lucros, até porque eu vou ter preferência na participação dos lucros, vou receber antes do acionista ordinário, ou, né, eu posso comprar ação, valorizo a ação no mercado, porque a empresa está bem conceituada no mercado, e eu vendo a ação. Então também posso ganhar ter rentabilidade comprando e vendendo ações, comprando mais barato, vendendo mais caro, se as ações de fato valorizarem daquela instituição. Beleza? Tranquilo? Show de bola, galera!